Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada aí, nas previsões de hoje, dia 3/9/2020. Então, o que a gente vê claramente, se comparado a ontem, nós vemos que essa alta pressão ontem, lá para o dia 8 mais ou menos, ela estava deslocada aqui mais para a costa da região aqui entre o Espírito Santo e a Bahia. E agora, aparentemente, dia 9, ela retorna para a região central do país. Esse movimento dessa alta pressão em médios níveis da atmosfera, basicamente, ela está aqui próximo à região central, durante esse dia, por exemplo, hoje e amanhã. Depois ela se desloca mais próximo para a região sul aqui do país, mantém o tempo seco em todo o país, inclusive em boa parte da região sul. Depois ela se desloca aqui para a região da costa da Bahia, do Espírito Santo, libera aqui e você tem entradas da frente e chuvas na região sul, como mostra aqui o modelo do IMET. Só que essa chuva ela não avança chegando, por exemplo, na região do Paraná. Ela consegue avançar e chega no máximo aqui a região de Santa Catarina. Então pega bem a bacia do Uruguai e um pouco aqui a bacia do Jacuí também na região central do Rio Grande do Sul, mas não avança, por exemplo, chegando à região incremental Itaipu, nem à bacia do Paranapanema. Então esse padrão, ao que tudo indica, ele deve se manter aí pelo menos até o dia 20 e 22 do mês de setembro. É o que nós vemos aqui nessas próximas previsões. Quando a gente olha lá para o dia 19, a gente vê que a alta pressão aqui em baixos níveis ela se mantém, apesar da entrada aqui de frente, está vendo? Ela não consegue empurrar muito essa alta para cima do oceano. Então o que acontece é que você acaba tendo toda essa anomalia aqui de geopotencial positiva. Então a anomalia de geopotencial positiva vai nos indicar um sistema de alta pressão atuante sobre essa região. Então a gente vê claramente que toda essa região vai apresentar uma alta pressão aí, mais alta, uma pressão mais alta do que normalmente acontece. E quando você tem isso, dificilmente você tem um bom desenvolvimento de nuvens, por exemplo, que tragam chuvas. Então a gente vê que até pelo menos dia 19, dia 20, a gente deve ter esses sistemas atuando sobre essa região. Mas claro que o que acontece é que em alguns momentos você vai ter a passagem das frentes, e essas frentes elas conseguem ainda trazer um pouco de chuva, mas elas não avançam muito em direção à região equatorial. Elas chegam no máximo aqui até a região de Santa Catarina. Pega bem a bacia do Uruguai, que é praticamente Santa Catarina completa, e aqui a bacia do Jacuí Taquariantas, que fica no meio aqui do Rio Grande do Sul. E como resposta da atuação desse sistema de alta pressão, a gente vê claramente também aqui as temperaturas mais altas se comparado à climatologia. Então a gente vê que a gente pode ter sim aí atuação de ondas de calor ainda esse mês agora de setembro. Então a gente vê claramente essa chuva aqui que ela deve ocorrer agora entre até o dia 10, por exemplo, e depois volta a secar novamente em todo o país. Então as chuvas que nós devemos ter nessa primeira quinzena do mês de setembro devem ser chuvas mais localizadas na região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e esse sistema ele não avança tanto, chegando, por exemplo, à região incremental Itaipu, que é aqui na região do Paraná. Então provavelmente a gente deve ter aí um tempo seco na região sul do país durante o mês de setembro. Quando a gente olha agora, nota agora a quantidade de armazenamento de água no solo, a projeção, a gente já começa aqui observar que para o dia 6 de setembro a gente já tem um estado meio que crítico dessas projeções. Então a gente tem aqui na região incremental Itaipu algo da ordem, a projeção para hoje entre 30% e 50%, mas quando a gente olha já a projeção para o dia 6, a gente já observa que essa região já apresenta aí
armazenamento de água no solo já abaixo de 25%. Então, acompanhar, ficar de olho, já que as frentes elas não vão avançar muito, elas devem chegar no máximo a Santa Catarina. Devemos observar que essa região aqui, incrementar Itaipu e a bacia do Paranapanema, deve apresentar aí um decréscimo durante esse mês rápido da quantidade de água armazenada no solo e pode trazer sim aí problemas na geração de Itaipu e, por exemplo, ocasionar uma elevação aí do PLD, ok? Então, notas, o que a gente vê é que essa alta pressão em médios níveis, ela está se estabelecendo na região central do país, depois ela fica mudando, né, de uma localização para outra entre a região central do país, a região sul e a região ali da costa da Bahia do Espírito Santo. A gente vê também que tem a incursão de frentes frias, né, uma hoje na região sul do país e outra ali a partir do dia 5, deve afastar um pouco essa alta pressão em direção ao Oceano Atlântico, liberar a atmosfera na região sul e deve voltar a chover. Porém, essa chuva, né, essa frente, ela não deve avançar e deve ficar no máximo restrita à região aí da bacia do Uruguai, que seria ali a região do estado de Santa Catarina, e ali a bacia do Jacuí, região do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente nota agora os modelos do ONS, né, tanto o europeu, o SMWF, o ETA40 e o GEFS, nós vemos claramente que ele mantém aqui as chuvas mais restritas, né, o avanço dessa frente de hoje e o avanço da outra frente lá para o dia 5, 6, 7, ele mantém aqui essas chuvas mais restritas realmente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a gente observa que não temos aí uma chuva chegando, por exemplo, a atuar na região da incremental da Itaipu, aqui no Paraná, e nem na região do Paranapanema, que é o sul de São Paulo, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.